Ele pode estar te chamando inúmeras vezes, assim como ele chamou Samuel, e você está indo buscar a resposta de outra pessoa. Você está indo buscar um intermediador quando não tem mais intermediador, senão Jesus Cristo, o homem, aquele que se entregou. E o problema é que quando nós vamos vendo a continuação, ele fala que aos que ele chamou, ele fez o quê? Justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. E aí a gente para, e eu até vou falar um detalhe que o pastor abriu. Responsabilidade e comprometimento com aquilo que você foi chamado. Você deu uma resposta, e não foi ao pastor. Você deu uma resposta a Deus. Aleluia. Quando você se coloca em um lugar de dizer, Senhor, eis-me aqui, a resposta e a aliança que você faz é com Ele. E Ele é o que vai te justificar, te santificar e te capacitar. Ah, mas queima no meu coração, só que eu não me vejo assim. Ei, alô? Olha pela perspectiva de Deus. Ninguém via Davi como rei. Ninguém via um menino que estava lá no pasto servindo ao seu pai com ovelhas. Um menino que estava sujo, que ninguém dava nada. E ele chega e o Samuel fala, ó, ninguém vai sentar na mesa até que ele chegue. Sabe o que eu entendo com isso? Ninguém vai se alimentar também enquanto você não se posicionar. Ninguém vai comer porque Deus está precisando que você se posicione, porque não é que Ele necessita, mas Ele escolheu te ter perto. Eu tenho um filho de 2 anos e foi algo que aconteceu antes de eu conhecer a Cristo. E aí eu sei o que é ser pai. Eu sei como é mostrar a ele uma coisa nova, fazer com que ele aprenda uma coisa nova. Uma das melhores coisas da minha vida foi ensinar meu filho a andar um ano. E eu fiquei pensando nisso, e é uma das coisas onde eu mais aprendo sobre a paternidade de Deus. É nesses momentos. Eu e meu filho. O cara é tão simples e a gente complica. Deus não nos chama de amigos apenas. Deus não te chama de pastor, não é pastor Jean, não é diaconisa, não é diácono. É filho. É filho. Você tem acesso livre à presença do seu pai. Você não chega na casa do seu pai e sua mãe e fala assim, por favor, posso entrar, mas eu posso pegar um negócio? Não, a gente chega com ousadia. E porque quando a gente chega na presença de Deus, a gente quer chegar, oh Deus, você quer. Sabe o que é? Você esquece quem Ele é, o que Ele fez para te ter de volta. Você esquece que Ele entregou o seu único filho para que Ele pudesse ser o primeiro e todos nós tivermos acesso a isso. Aí a gente chega nesse lugar e a gente só olha para as bênçãos, a gente só olha para aquilo que a gente quer receber, mas esquece que nós temos deveres também em Cristo. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa a escrever para aquela igreja e ele fala sobre a supremacia de Cristo. Ele fala o primeiro chamado que nós temos, a partir do verso 21, você vai ler ele falar que Ele nos chamou para que a gente se apresente a Ele santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Primeiro você se torna quem Ele é, depois você se preocupa em servir. Deus está muito preocupado com o teu coração, não é com tua mão. Por isso que Ele diz lá para ungir o novo rei, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor sabia que eu estaria aqui hoje, há muito tempo atrás, mas porque Ele continuou tendo expectativa, mesmo quando eu passei 22 anos vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Provérbios, só para vocês terem uma ideia, Provérbios capítulo 6, verso 16, vai falar de 7 coisas que Deus odeia. E dessas 7, eu fazia basicamente todas as 7. Algumas, por exemplo, morte, derramava sangue, glória a Deus, eu nunca cheguei a esse ponto. Mas todas as outras eram de formas também físicas. E aí eu te pergunto, se Deus odiava essas atitudes, como é que Deus me chama de filho hoje? É porque Ele odeia as atitudes. Ele não me odeia. Ele me ama. Ele pode não ter parte com o que eu faço, mas Ele tem parte comigo. E por isso Ele está disposto a nos lavar todos os dias. Por isso que nele tudo se fez novo. É por isso que por meio dele, Ele é o único caminho no qual a gente pode chegar ao Pai.
É por isso que por meio dele, aqueles que o receberam, João capítulo 1 vai dizer, que ele deu o poder de serem feitos filhos. Antes disso a gente era apenas criatura. E como é que você se relaciona com a criatura? Você não se relaciona. Mas como é que você se relaciona com o filho, para quem aqui já é pai e mãe? É diferente. Mesmo que o filho faça o que for, a gente trata diferente. A gente tem um coração mole para filho. E eu estou falando isso porque eu sei como é. Meu filho chegou na casa da minha mãe com o negócio do hack novo. Eu dei risada. Minha mãe, nada. Eu dou risada. Porque é meu filho. É meu filho. E ele é imaturo, ele não tem consciência de nada. E outro ponto importante. Quando nós conhecemos ao Senhor, algumas atitudes por imaturidade, Deus até vai dar uma risadinha, tá tudo certo. Não, é assim. Mas quando você já é maduro, tem algumas coisas que não pegam tão legal. Depois que você tem um conhecimento, você agir contrário. Depois que você já é líder, você abrir mão de um tempo de oração. Meu Deus! Já não vai mais. Meu Deus! Isso são atitudes de pessoas que estão acostumadas a comer de migalhas no chão. Infelizmente, eu tenho que pregar a verdade, ou felizmente. E eu não posso abrir mão de fazer aquilo que ele me chamou, que é ajudar para que o seu corpo chegue a uma plenitude. E a gente não só aprende quando nós temos conhecimento daquilo que é bom, mas também quando nós somos confrontados. Nós crescemos com o confronto. É verdade. O confronto ele transforma. Sabe por quê? A gente cresce com o confronto, que é uma prova disso. Na presença de Deus você não olha para ninguém, você olha para você. E ali você é confrontado com você mesmo. Você se olha no espelho e fala, cara, que realidade eu estou vivendo. Longe da presença de Deus, estou voando, estou pregando, estou louvando. Estou liberando palavras, dons, estou fluindo em dons. Mas quando chega na presença de Deus, Deus começa a falar assim, o Espírito Santo começa a falar, mas e aquela atitude? E aquela pessoa que você não perdoou? E aquela pessoa que você não ama por aquilo que você vê? E aí é lá que. E aí tem muita gente que, oh, Deus está aqui comigo no secreto. Eu vou aqui para o exposto porque Deus não escandaliza. Eu vou aqui para o exposto, porque enquanto eu estiver aqui, mas só que do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Deus! Do que adianta a gente estar aqui pregando, a gente gastar toda a nossa vida e o Senhor falar assim, no dia do juízo aí, aparta de mim que eu não te conheço. Do que adianta? Meu Deus! Mas só que esse plano que ele fez, no qual ele começa criando um ambiente, para que você pudesse escolher qual caminho você vai seguir, ele te deu a liberdade para isso. É nesse caminho que você vai começar a falar, eu tenho que me expor mais, eu tenho que descer mais, eu tenho que me humilhar mais. Todos nós hoje conhecemos o apóstolo Paulo. Ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento. E ele começa dizendo, a gente vê, né, que no tempo, ele fala, ó, eu também sou apóstolo. Mas depois ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. E depois ele fala, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo. A gente vê um homem que quanto mais ele cresce em conhecimento, mais ele desce em serviço. Mais ele desce de entender, não se trata de mim. Mas é um homem também que chega com ousadia e fala, olha, pode me imitar, que eu sei quem eu imito. Eu imito a Cristo. E se você for como eu sou, você vai ser como ele é. E aí eu te pergunto, se todo cristão fosse hoje como você é, como a igreja do Senhor estaria? Como é que as coisas estariam acontecendo? Será que existia mais cristãos ou menos cristãos? Porque o mundo vai começar a desejar através do que você apresenta. Você é sal para dar gosto do quão bom é servir a Deus. Você é luz para trazer clareza a ambientes de trevas. Então, como é que o mundo estaria hoje se só tivesse cristãos, segundo você é? Ah, mas
é porque eu não me acho capaz, eu me acho improvável, eu me acho... Gente, eu acabei de falar, eu fazia 7 coisas que Deus odeia. Não 7, eu fazia muito mais. Foram 22 anos. Foram 22 anos. Eu viajei o Brasil todo fazendo show, eu jogava futebol, eu viajava muito. E isso eram meios que me levavam cada vez mais fundo. Mas só que a Bíblia vai dizer que Ele nos tirou de uma mansão do pecado e nos transportou para o seu reino de glória e luz. E aí você está ouvindo de alguém que era totalmente improvável falar daquele que é totalmente perfeito. Você está ouvindo de alguém que ninguém dava nada, falar agora que está se formando em um seminário, que está em um projeto onde tem mais de 50 jovens, que está liderando adolescentes de uma igreja. Então a gente vê que o Senhor, Ele move de fato, não é porque nós estamos sendo agora, porque Ele te viu antes do pecado te deturpar, e Ele sabe que você vai ser lá na frente, se você escolher viver para Ele. Então, se eu fosse você, eu entrava na presença de Deus, hoje quando chegasse em casa, eu falava: Deus, eu quero isso. Deus, eu quero pegar aquilo que foi gerado e continuar gerando com o Senhor. Todos nós sabemos que uma mãe, quando ela começa a gerar, aquilo ela começa a alimentar, né? A mãe, ela começa a alimentar através do seu próprio, do que o seu corpo produz, aquele feto. E até que a criança nasce, ela tem essa responsabilidade de cuidar, de manter e tudo mais. Mas só que, se chegar aos 4 meses, ela pode gerar outro filho? Não, ela só pode gerar se ela abortar aquilo que está sendo gerado. E por que a gente diz: Deus me disse que é para eu fazer isso? E a gente começa a caminhar. Aí depois a gente já está no 4º mês e a gente fala: ó, pastor, Deus me disse aqui que é outra coisa. Não tem a coragem de dizer: não, pastor, eu errei, eu confundi a voz de Deus com a minha voz. E agora eu quero seguir aquilo que Deus está falando. Porque quando realmente Deus te fala, mas você quer ser o Deus da sua vida, e chega um tempo que você fala: ó, eu não estou vendo, eu não estou pisando, e aí se move como 10 daqueles espias que estavam com Josué e Caleb, que falam: ó, ali tem gigantes, ali tem coisa. E não se move como os outros 2 que dizem: até pode ter, mas a terra é nossa. Deus falou que não. Até pode estar difícil, mas Deus falou que é aqui para eu ficar. Até pode estar complicado, mas Deus me dá uma palavra para eu permanecer. Aleluia. Mas como o Senhor fala para que a gente tome o jugo? O que é o jugo? O jugo era o que era colocado nos bois, que era para que os bois andassem no mesmo compasso. E com isso eu entendo que o quê? Quando o Senhor Jesus Cristo pede para que a gente tome o seu jugo, eu olho para Ele, se Ele dá um passo, eu dou também. Se Ele ficar parado, ah, tá parado, não tá fazendo nada, não tá servindo, não sei. Tá bom, tá tudo certo. Deus vai fazer. Ah, tu tá falando que Deus vai fazer há mais de um ano, aquela casa que Deus prometeu, aquele emprego que Deus prometeu, aquele casamento que Deus prometeu, aquele filho que Deus... Ele prometeu. E Ele vai fazer. Mas é no tempo dele, é da forma dele, é como Ele quer. O que eu tenho que fazer é continuar gerando. É continuar alimentando para que minha fé não desfaleça. Porque a minha fé que vai fazer com que traga aquilo que está invisível para o visível. Não por conta de que a minha fé tem poder, mas em quem eu tenho fé tem poder para fazer. Aleluia. E é isso que nós devemos pensar. Deus, Ele nos remiu, não foi para a gente viver uma vida medíocre. Não foi para a gente viver de qualquer jeito. Foi para a gente viver como reis e sacerdotes. Foi para a gente ter o mais alto escalão. Você está na sua empresa, o desejo de Deus é que você seja o mais alto lá. Não é por soberba, mas é para que você manifeste a glória dele. É para que você, quando você chegar lá, que ele te colocar aqui em cima, você vai dizer: ó, mas eu estou aqui não é por causa de mim, não, é dele. Aleluia. Eu estou aqui não é porque eu sou bom, não, é porque ele é. Eu estou aqui não é porque eu falei algo, mas eu só liberei aquilo que eu ouvi. E
E como eu sou profeta, a realidade foi estabelecida. Porque quando o profeta abre a boca, ele não só é a voz dele que ecoa, a do Senhor também. E como foi que Deus começou a criar as coisas? Através dessa palavra. Que haja e ouve. Que haja e ouve. Aí ele ensina também ao profeta Ezequiel. Esse ossos de ossos secos, pode voltar a ver? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Ossos secos, segundo o mandato dele. Voltem a ver. E aí, a gente tem uma promessa, Deus libera uma promessa e Deus prometeu, vou deitar no sofá aqui e vai acontecer. Mas esquece de todo dia estar no ar. Deus, eu creio, Deus, que já é real. Mas não é só na boca, é no coração. E o coração move as nossas atitudes. Então a gente começa a caminhar naquele lugar. Não sei se é aquele pastor. A gente começa a caminhar naquele lugar. E é Deus, tu falou que isso aqui é meu, a terra é minha. Eu estou aqui é meu. O que foi que Deus disse ao povo? Para marchar em volta. Para que a muralha caia. E o povo foi. E aí o povo deu uma volta. Aconteceu alguma coisa? Nada. 2 voltas. Nada. 3 voltas. Alguma coisa? Nada. 4, 5, 6 e nada. Mas qual foi a ordem? 7 voltas. E por que está parando na primeira? Por que está parando na segunda? Por que está parando na terceira? É na 7ª que vai começar a ouvir rachar, vai começar a cair, e o nome dele vai começar a ser exaltado. É desse jeito que ele se move. É dessa forma que o nosso Deus quer te chamar para fazer parte desse plano. É desse jeito. E eu quero que vocês se coloquem de pé para a gente orar.